Olá, todo mundo me ouvindo? Se eu falar um pouquinho alto, tá? Vocês podem falar para mim que eu abaixo meu tom de voz, né? Que eu tô acostumado com sala de capacitação de aula, né? Com um monte de gente, ou palestra com um monte de gente, né? E eu acabo aumentando um pouquinho o tom de voz, tá? Já fui apresentado, eu sou o Rogério, tenho 29 anos de idade, e eu gosto de falar de onde eu venho, né? Porque é importante saber de onde você vem, principalmente quando o contexto é saúde mental. Para falar sobre saúde mental ou entender os entraves da saúde mental, é importante entender, por exemplo, de onde a gente vem, né? Porque de onde nós viemos, onde moramos, onde estamos ou residimos, tem uma questão chamada de transporte público. O acesso a transporte público é diferente para todo mundo. Ou todo mundo aqui vem do mesmo lugar, né? Por exemplo, eu venho de um lugar um pouquinho longe daqui. Eu venho de Santa Cruz da Serra. Alguém conhece? Sim, alguém conhece? Gente, bastante gente conhece. Né? Alguém é de lá também? Não, ninguém, não. Tem quem é de lá? Né? Tem alguém de lá, gente? Ninguém é de Caxias? Ah, Saracuruna é um pouco perto, né? É perto lá de Santa Cruz da Serra. É um pouquinho longe. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando também de saúde mental, né? Quando estamos falando desse espaço, nós também estamos falando de psicologia, né? Então, é sobre isso. Então, eu começo assim. E antes de ir para outros espaços, eu quero fazer uma pergunta que talvez eu tenha uma resposta, né? Que é interessante que eu sou da área da saúde e eu tenho muitas pessoas da área da saúde ou até mesmo em outras atividades também. E eu sempre faço uma pergunta quando eu inicio esse tipo de palestra, que é a seguinte questão: quem cuida de quem cuida? E aí, alguém sabe me dar a resposta? Pode passar para mim, por favor? Só botar para o lado, na setinha do teclado. Isso. Bom, esse aqui sou eu, né? Esse é o meu LinkedIn, o QR Code do meu LinkedIn. Eu sou o Rogério, como eu falei anteriormente. Tá? Atualmente eu sou mestrando em intervenção social e comunitária. Trabalho com psicologia clínica e psicologia social. Faço atendimento social a pessoas de situação em vulnerabilidade social também, tá? Que é um trabalho árduo e difícil, né? Porque a psicologia ela tem que alcançar muito mais espaços para atender muito mais pessoas. Ainda mais nesse mês, que é um mês de critério do Setembro Amarelo, né? Então a gente precisa levar conhecimento para as pessoas. Muitas pessoas acabam me perguntando assim, Rogério, por que muita gente não se interessa em fazer acompanhamento psicológico? Porque muita gente não conhece. Se você não tem um conhecimento mínimo, o que acontece com você? Você não gera interesse sobre aquele devido espaço. Então, por muitas pessoas não terem conhecimento sobre esse espaço ou a possibilidade de alcançar esse espaço, elas acabam se afastando ainda mais desse espaço, né? E muita gente ainda tem a psicologia como algo muito distante, o atendimento psicológico como algo muito distante daquele indivíduo. E a minha função do meu trabalho é exatamente aproximar as pessoas desses espaços, tá? Vamos lá, pode passar, por favor? Bom, antes disso, alguém sabe me responder a pergunta? Quem cuida de quem cuida? E aí? Acho que dentro desse contexto que você falou, o psicólogo. O psicólogo? Só o psicólogo? Você pensou em alguma coisa. O que você pensou? Né? Gente, eu também faço análise comportamental, tá? Então me desculpa aí se eu perceber algum movimento, né? Quem já foi meu... Aqui eu vejo algumas carinhas, né, parecidas, aqui ou semelhantes a mim, já sabe que eu faço esse tipo de análise comportamental nas minhas palestras, né? O que você pensou? Você não quer expor, não? Tá? Tranquilo? Né? Pode falar? O próprio amigo, familiar, pode cuidar um do outro também, não só o psicólogo. Você pode ter uma rede de apoio familiar. Gostei dessa palavra, rede de apoio, né? Quantas vezes vocês já ouviram essas palavras? Rede de apoio? Várias vezes, né? Quem aqui sabe me dizer qual é a rede de apoio que temos? Família. É uma rede de apoio? Sim, né? Às vezes tóxica, mas é a nossa rede de apoio, né? Mas vamos lá, mais o que é rede de apoio? Amigos, né? Mais o que? Religião, espaços religiosos, tá? Mais o que? O psicólogo é uma rede de apoio, por favor, né? Meus amigos aí, nós estamos psiquiatras, tá? Terapeutas, né? Dependendo do nível ou do que a gente precisa. E tem outro espaço aqui onde nós estamos nesse momento. Trabalho, né? Trabalho. Trabalho também é uma rede de apoio, né? Um exemplo bem básico. Às vezes você desmaia. Você quer desmaiar? Não.
Mas às vezes você desmaia onde? No trabalho. Você tem apoio? As pessoas te dão suporte? Te levam a uma emergência? Cuidam de você? Rede de apoio. E às vezes cuida de você aquela pessoa que você não bate tão bem assim. Porque nesse lugar, quando falamos em rede de apoio são todas as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem ou partilham dos nossos dias, né? Porque trabalho é o lugar que nós mais ficamos, né? Às vezes mais no trabalho do que em casa. E compartilhar histórias gera uma coisa muito interessante, vínculo. Independente se for um vínculo muito forte ou um vínculo mais fragilizado. Ainda assim tem vínculo. Então você acaba sendo uma pessoa de um grau de importância na vida de alguém. Quando isso acontece, naquele lugar, você tem uma rede de apoio. Né? Falando sobre Setembro Amarelo, todos esses espaços são redes de apoio. Muitas vezes o familiar fala para nós assim, por que você não falou comigo? Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu sou seu filho, eu sou sua tia, você tem que falar comigo. Mas é fácil sempre abrir a nossa vida para alguém? Não. Mas por que você falou com um estranho e não falou comigo? Porque muitas vezes é mais fácil falar com um estranho do que falar com um conhecido. Né? Quantas vezes vocês já estavam no transporte público? Né? Não acontece com todo mundo, mas acontece com muita gente. E senta do lado de uma pessoa, aquela pessoa dando a falar. Dando a desabafar. Já aconteceu com alguém, gente? Comigo não acontece de vez em quando, é todo dia. Né? Eu acho que é um karma, né? Você pega aquilo ali, já toma como karma, a pessoa olha para você e fala assim, eu acho que ele vai me escutar. Né? Já tem o dom. E vai lá e começa a desabafar. Já aconteceu com alguém aqui? Então, você é uma pessoa estranha que provavelmente salvou alguém. Você está entendendo? Né? Isso também é uma rede de apoio que se chama sociedade. Isso acontece, e mais vezes do que nós podemos imaginar. Né? Aquela pessoa, ela encontrou uma pessoa que é estranha e desabafou, certo? Eu chamo isso de catarse. Eu sou psicanalista, tá? Então eu chamo de catarse, um movimento de colocar tudo aquilo para fora. Aconteceu. Agora, por que é mais fácil de se abrir com uma pessoa estranha? Mas não é só estranho, tá, gente? Tem um critério, tá? Porque a gente tem critério para tudo, tá? Então não é só estranho. É um estranho específico, né? Esse estranho tem que ser uma pessoa estranha. Esse estranho não pode morar perto de mim. Esse estranho não pode me conhecer. Esse estranho eu não posso esbarrar com ele de novo. Sabe, aquele momento que você faz uma viagem, na viagem você faz uma loucura e você fala, eu não moro aqui mesmo, amanhã eu vou embora. Né? Tem que ser esse tipo de estranho. Por qual motivo será que tem que ser esse tipo de estranho? Para não dar opinião, para não abrir para julgamento, porque quem te conhece já tem um não é nem pré-julgamento, né? Um julgamento totalmente formado sobre você. E aquela pessoa, por não te conhecer, ela não vai conjecturar julgamento. Então, o que muitas vezes acontece? Ela fica ali, quieta nos pensamentos dela, te pré-julgando, mas não expõe, porque você só precisa colocar para fora, tá? Colocar para fora é o mais interessante. E é por isso que nós buscamos esse tipo de pessoa. Não nós, quando eu falo, a sociedade, diversas pessoas, tá? Porque às vezes nós não queremos ser interpretados, nós só queremos expor. E o ato da exposição ou do externalizar faz com que consigamos pensar melhor sobre o mesmo assunto, tá? Às vezes você vai tomar uma decisão, você já tinha tomado a decisão, e expõe para uma outra pessoa aleatória e você muda da noite para o dia a sua tomada de decisão e todo mundo te critica. Ué, mas você ia fazer diferente, por que está fazendo assim agora? Porque eu tive a possibilidade de externalizar sem julgamento e agora eu decidi por mim mesmo o que devo fazer. Olha como é diferente. Isso também é um processo de saúde mental. A rede de apoio, ela tem que cuidar de quem cuida. Mas aí entra uma coisa bem interessante, que são as alterações dos perfis sociais, tá? Vamos lá. Até uma certa idade, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Até uma certa idade você tem um nome. Depois de uma certa idade você perde esse nome. Vocês já repararam isso? Que as pessoas começam a parar de nos chamar com determinado nome e as pessoas começam a parar também de nos dar presentes como se fôssemos nós, mas de acordo com o espaço onde ocupamos. Por exemplo, enquanto você é filho de alguém, tem uma idade ainda que está em desenvolvimento, as pessoas te tratam pelo teu nome e te dão presentes. Esses presentes são direcionados a você. Você casou, você vira dono de casa, dona de casa. Mas a mulher, então, que sofre com isso, né? Ele é dona de casa, vamos dar um jogo de pano de prato.
Será que ela gosta de um fogão? Uma geladeira nova, um jogo de sofá. Isso acontece, gente, ou não acontece? Poxa, agora ela é dona de casa, né? Ela precisa de coisinha pra dentro de casa, é difícil de comprar. Antes ela recebia uma camisa, um cropped, uma calça, né, uma sandália. Agora ela recebe o quê? Um jogo de pano de prato. Né? Aí a mulher vira mãe. Aí ela virou mãe. Cadê a Roberta? Não, agora ela é mãe. Não, mas é a Roberta, não é? Sim, agora é a Roberta, ela é mãe. Ainda frisa a situação, né? Não é mais a Roberta, qualquer Roberta. Agora é a Roberta. Então o presente vai ser mais para a Roberta ou para o filho da Roberta? Isso acontece, não acontece? Acontece demais. E eu acho que desligou. É porque a gente teve um problema no disjuntor. Ah, tem problema não. Agora que tá voltando. Segura ou posso deixar aqui desligado? Então, eu também tenho essa questão, né? A ser salientada ou a ser percebida, né? Que acontece o quê? Determinados espaços alteram o nosso personagem na sociedade, tá? Por exemplo, agora eu ganho muita caneca. Né? Eu tenho várias canecas para colocar na minha mesa. Cada uma com um dizer diferente, com uma imagem diferente, todas com símbolo da psicologia. Mas eu ganho caneca, tá? Dia do psicólogo, caneca. Mês do meu aniversário, caneca. Às vezes eu gosto quando a caneca vem com um bis dentro, né? Que pelo menos veio com um bis dentro, um bombonzinho ali dentro, né? Que é interessante, que é o que muda, que é o que está dentro da caneca, né? Mas o que fica é a caneca e a memória. Tá, gente? Eu gosto de ganhar caneca, não tem problema não, tá? Eu vou espalhando aí por onde eu vou, tá? Mas é a pensar sobre isso. Aí essa mulher, ela chega, todo mundo sabe, ou esse homem também, chega e diz que está vivenciando uma situação complicada em casa. Porque situação complicada em casa não acontece, né? Mas tá tudo bem. Está vivenciando uma situação complicada em casa. Mas ela tem um filho. O nome dele é Rafael. E aí, Roberta? Como você tá? Ah, eu tô bem, mas e o Rafael? Não, o Rafael também tá bem. Não, mas você não sabe o que está acontecendo lá em casa. Mas como tá o Rafael na escola? Mas você não perguntou como é que eu tô bem? Perguntei, você falou que tá indo mais ou menos. Agora eu quero saber do Rafael, ué. Isso não acontece, né, gente? Né? Então, diariamente, de forma involuntária, quem cuida de quem cuida nessa rede de apoio tem questões que são literalmente prejudiciais por conta dos personagens que nós colocamos para fora, tá? Quando nós assumimos um papel, assumimos ele tão bem que as pessoas passam a desaperceber aquilo que somos e passam apenas a fundamentar aquele papel. Então tem situações que são nossas. E precisamos alterar esse processo, né? Que aí tem um carinha da psicologia, que é da psicanálise também. Não sei se alguém conhece aqui. Alguém já ouviu falar do Jung? Carl Gustav Jung? Já ouviu falar do Jung? Né? Jung, ele traz na sua teoria uma proposta de arquétipo. Alguém já ouviu falar sobre os arquétipos? Também já ouviu falar sobre os arquétipos, né? É interessante essa fala de arquétipo, que fala também sobre a postura do indivíduo naquele espaço social, que é o pensamento coletivo, tá? E aí tem uma coisa bem interessante dentro dos arquétipos, que fala principalmente de quem cuida, que é o arquétipo do super-herói. Alguém já ouviu falar desse arquétipo do super-herói? Também, né? Tá legal. Quer vir pra cá não? Também? Né? O arquétipo do super-herói, ele trata uma coisa bem interessante sobre a gente, tá? E quando eu falo aqui, eu não falo só sobre quem é da área da saúde. Todo mundo que cuida, tá? A mãe que cuida do filho, o filho que cuida dos pais, tá? Quem cuida dos tios, tias, enfim. Quem cuida de alguém. Quem cuida de alguém merece cuidado tanto quem está sendo cuidado. Justamente para esse cuidado continuar humanizado. E aí, tudo na vida, eu aprendi na psicologia que tudo na vida tem o seu lado positivo e o seu lado deveras negativo. Mas são flutuantes todas essas partes, tá? O arquétipo do herói. Vamos lá. Quem aqui consegue falar para mim, quando eu falo assim, herói, o que vem na mente, na sua mente? Herói, o que vem na sua mente? Meus pais. E aí? Uma pessoa que salva. Uma pessoa que salva meus pais. Deixa eu ver. E aí? Herói. Pessoa forte. Uma pessoa forte. Mais alguém? Mãe. Mãe. Corajosa. E aí? Não, Mulher Maravilha. Eu falo que... Mulher Maravilha, exatamente. Super-homem.
E se começarmos o diálogo sobre isso, vai embora, não é? Mas já reparou que nos filmes de ação sobre herói, ele está sempre cuidando, salvando, fazendo alguma coisa por alguém e nada por ele, tá? Nos filmes de herói, nós conseguimos observar essa parte que é negativa. Tem positivo e negativo. O positivo é uma pessoa que sempre busca aprender. Quando se depara com algo que é fora do comum, que ele ainda não entende aquele processo, ele vai literalmente sentar em algum lugar para estudar. Vai se desenvolver para ajudar aquela pessoa. Então, uma pessoa que não fica satisfeita enquanto não se sentir competente de ajudar alguém. Ou aquela pessoa que precisa. Ou seja, é uma pessoa que desiste fácil? Não. Se ela não desiste fácil, é uma pessoa que tem resiliência. É um ponto positivo, né? Porque para cuidar de certas feridas, feridas em todas as partes internas e externas do ser humano, é preciso ter muita resiliência. Porque essa pessoa ela vai ouvir e ver muitas coisas. Então ela precisa suportar muitas coisas. Isso é um ponto positivo desse arquétipo. Mas aí tem aquele ponto que de fato é negativo. Quando eu cuido demais do outro, eu esqueço de cuidar de mim. Quando eu escuto demais o outro, eu esqueço de me cuidar. É quando nós começamos a nos anular em determinadas instâncias, né? Como, por exemplo, eu não vou comprar um Danone para mim, porque se eu não comprar o meu, eu consigo comprar mais unidades para fulano. Isso não acontece. Mas, Rogério, a vida é complicada. E é o complicado da vida que faz a gente viver. E as situações complicadas, elas passam. Porque tudo passa. Tá? Tudo passa. E em determinado momento, com os dias sendo vivenciados, aquela pessoa que cuida de uma pessoa que está precisando de cuidado e que se direciona totalmente para aquele indivíduo, uma hora começa a se fadigar. E começa a não entender por que está fadigada. Porque ela ama cuidar daquela pessoa, então ela não suporta o ato de estar fadigada por ter que cuidar daquela pessoa que ela mais ama. E aí eu gero o quê? Mais outras questões que são difíceis de serem trabalhadas. Justamente porque lá no início eu não consegui me priorizar de comprar apenas um potinho de Danone para mim. Vocês conseguem perceber isso? Isso é uma parte importante da questão da saúde mental e é uma questão da resposta de quem cuida de quem cuida. Esse cuidado começa com priorização. Você precisa estar bem para poder cuidar. Né? Por exemplo, quem aqui conhece o Salompas? Aquele adesivo, não é? Maravilhoso, ajuda muita gente. Né? Tem remédios caros e baratos, certo? Essa pessoa que está sendo cuidada precisa de um medicamento que é caro. Eu tenho, mas não tenho, mas eu vou ter que comprar, certo? Vou lá e compro. Tô errado? Mas aí eu tô sentindo muita dor. E o meu médico me indicou o quê? Não vou comprar, né? Vou tomar aquele remedinho de sempre e vai passar. Porque eu preciso comprar o remédio só para fulano. Até o momento de você não suportar mais aquela estafa física e ter que literalmente parar. E aí realmente gerar um sofrimento por não estar no seu ato de cuidar. É complexo? Sim. Isso é a mente humana, né? Isso é o que eu gosto de estudar e muitas outras pessoas também. Psicólogos e psiquiatras e por aí vai. Muita gente gosta de estudar o indivíduo humano. E nós precisamos olhar para esse lado do arquétipo. Esse arquétipo ele traz uma conjectura muito interessante do quem cuida de quem cuida. Deu para começar? Vamos lá. Bom, nós estamos em Setembro Amarelo. E aqui eu trouxe algumas frases que eu escuto sempre. Eu acho que só eu escuto, tá? Ou alguém aqui já ouviu isso. Né? Que é uma coisa que as pessoas acham que não existe. Quando eu trago essa palestra de conscientização da saúde mental, muita gente acha que isso não existe. Muita gente acha que o ser humano já passou por essa etapa, a sociedade já passou por essa etapa. Só que essa etapa ela ainda é muito persistente. Tá? A frase que eu mais escuto é: cuidar de saúde mental é frescura. Isso eu escuto demais. Tá? Isso eu escuto de diversas formas com diversas frases. Como, por exemplo, meu filho, que tem 24 anos de idade, não vai se consultar nem com psicólogo, nem com psiquiatra, porque ele tem a mim. Isso é frescura. Depressão não existe. Isso é palhaçada do século XXI. Inventaram isso agora.
né? Quem é da área da saúde sabe, né? Não é porque eu descobri agora que passou a existir exatamente nesse momento, né? Isso já existia antes, apenas não foi catalogado. Isso acontece, tá? Por exemplo, ansiedade é o mal do século, todo mundo é ansioso. Aí as pessoas confundem muito, né? Aquela ansiedade positiva com o adoecimento da ansiedade negativa. Ou como Freud ele vem trazer pra gente, a questão da pulsão de vida e a pulsão de morte. Né? A ansiedade é frescura. Ah, toma um chazinho que passa, vai dormir que amanhã acorda melhor. Né? São coisas que eu escuto de forma rotineira, tá? Segunda coisa. Quem cuida da saúde mental necessariamente tem algum transtorno. Alguém concorda com isso? Todo mundo que cuida da saúde mental tem transtorno? Não. Mas isso aqui eu escuto. Eu sou saudável. Não tenho transtorno nenhum. O que eu costumo falar, que o pessoal fala pra mim, gente, não é transtorno não. Isso aqui é pra ser politicamente correto. Aí o pessoal fala, não sou doente. Né? Isso eu escuto direto e é com muita frequência. Na verdade, né, por exemplo, a psicologia ela foi desenvolvida justamente como prevenção, para que nós não venhamos em um determinado momento desenvolver a necessidade de um tratamento real, de tratar um transtorno, mas é para prevenir, prevenção, o cuidado. Então, o principal da área da saúde como um contexto geral é o cuidado, o prevenir para não acontecer. A prevenção sempre sai mais barata, né? É igual eu falo de seguro de carro. Ah, mas seguro de carro tá caro, pagar esse valor todo por mês? Quanto vale seu carro? Ah, meu carro está avaliado em 120 mil. Então você não está, né, gastando só 100, 200, 500 reais de prestação, né, do seguro. Você está guardando os seus 120 mil. Porque quando acontecer alguma coisa, seus 120 mil estão o quê? Protegidos. E é a mesma coisa a prevenção, quando nós nos prevenimos em questão de saúde, principalmente também saúde mental. Outra coisa que eu escuto bastante é psicólogo é pra louco. Essa é clássica. Essa aí eu escuto direto. A pessoa manda pra mim até no Instagram, né? Que eu tenho meu Instagram lá profissional. O pessoal fala, ih, isso aí, nem me conhece, né? Tem os haters. Isso aí é profissão de maluco, é pra louco, é pra maluco, né? Aí eu trago uma frase de Nise da Silveira. Quem conhece aqui? Já ouviram falar de Nise da Silveira? Que promoveu a luta antimanicomial? Nise da Silveira é uma mulher muito importante para nossa questão de saúde mental. E ela fala uma coisa que eu adotei para minha vida como um todo, tá? No meu desenvolvimento acadêmico, que é a seguinte: gente curada demais é gente chata, né? É gente insuportável. Então um pouquinho de loucura salva o nosso dia, né? Então isso que é importante, certo? Vamos lá. Afinal, saúde mental é o quê? Né? Aí começa com o aspecto. Saúde não é a ausência de qualquer tipo de adoecimento ou de qualquer tipo de problema. Não começa por aí, tá? A saúde, principalmente na questão de saúde mental, é a capacidade de você compreender, entender aquilo que você está vivendo. Você pode estar vivendo uma situação complexa, difícil, mas você entende o processo? Poxa, isso é uma questão de saúde. Quando eu estou triste, significa que eu não estou saudável? Muita gente me procura justamente para isso. Eu não quero mais sentir. Isso também é uma frase de perigo. Porque sentir é o que nos faz ser quem somos. Tá? Então, saúde mental começa com compreender, gerenciar e encontrar significados para as situações que nós estamos vivendo. Isso é saúde. Isso é saúde mental. Quando eu consigo desenvolver isso, é pleno. Está acontecendo a saúde. Segundo a OMS, é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades. Quais são as suas habilidades e competências? Até onde você pode ir? O que você não aceita mais na sua vida? Quais são os limites? Né? Isso aqui eu adoro associar à questão de relacionamentos tóxicos. Né? Relacionamento tóxico é uma coisa da sociedade, acontece toda hora e você não sabe que está vivendo. Você só percebe quando você está saindo dele. Né? Isso acontece muito também. Mas quem aqui já viu ou já teve do lado de alguém vivendo esse tipo de relacionamento? E você falou, deu vários conselhos, se fosse bom a gente vendia, né? E a pessoa fez o ao contrário. Já aconteceu com alguém aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai aumentando, né? O que acontece? Todo mundo sabe o quê? O seu próprio limite. Rogério, mas aquela pessoa está sofrendo.
Ela está sofrendo, mas ela atingiu o limite dela? Não. Então, quando a pessoa entende o limite que tem e ela chega nele, ali ela chega num ponto de tomada de decisão. E enquanto o limite não foi atingido, ela tem o que decidir? Não. É fácil ver isso acontecendo? Não. Mas às vezes é preciso que aconteça. E como que faz, Rogério? Aí a gente busca a terapia, né, o melhor psicólogo ali do lado, para gerar esse acompanhamento e o melhor desenvolvimento para aquele indivíduo. Porque a profissão da psicologia está ali para isso, para auxiliar justamente nesse processo de compreensão das suas habilidades, dos seus limites, de entender o que é realmente o seu limite. Aonde você chegou. Bom, uma boa saúde mental é fundamental para a nossa qualidade de vida, afetando nossos relacionamentos. Opa! Né? Aí entra uma frase muito importante que é a seguinte coisa. Né? Bom dia. Bom dia o quê? Tá sorrindo por quê? Só se for pra tu, né? Alguém já passou por isso? Ninguém, né, gente? Só eu passo assim. Né? Opa! Eu tô em falha comigo mesmo. Não tá certo. Esse processo aí tá errado. Não tá legal. Né? Porque a pergunta é, não vou falar isso aqui a resposta agora, mas a pergunta é, se o seu dia tá tão ruim, para onde você tá olhando? Né? Mas aí mais na frente a gente fala sobre isso, tá? Vai lá. Bom, eu acho que foi de novo. Felipe tá aí? Tá. Voltou. Bom, importância da conscientização da saúde mental. Primeiro, falar sobre isso é a mesma coisa de falar, por exemplo, sobre Setembro Amarelo. Eu recebo uma diversidade de pessoas falando assim, nós vamos falar sobre suicídio? Sim, nós temos que falar sobre Setembro Amarelo e precisamos conversar sobre suicídio. Mas isso não é adoecedor? Isso não gera doença? E aí? Não. Ué, por qual motivo não gera? Se gera doença? É. Eu acho que não gera. Eu acho que é para conscientizar a população. Exatamente. E conversar sobre esse assunto quebra o tabu. É um assunto difícil? Sim. Mas temos que falar sobre aquilo que é complicado também. Conversar sobre esse assunto não gera o adoecimento. Conversar sobre esse assunto minimiza as consequências desse tipo de adoecimento e desse tipo de fenômeno na sociedade. Eu tenho que ter esse olhar. Eu tenho que traçar essa interpretação. Por exemplo, se aconteceu esse fenômeno onde eu moro, esse fenômeno que aconteceu, o ato, tem que ser espalhado? Não. Isso aí não é certo. Isso aí pode impulsionar esse fenômeno e fazer com que aconteça de forma mais frequente. Mas dialogar sobre esse assunto de uma forma assertiva é literalmente positivo. Por exemplo, Setembro Amarelo, mês de combate, né, ao suicídio, ele resolve o problema? Não. Mas é uma estratégia? Sim. Deve continuar? Com certeza. Assim como outras estratégias que acontecem. Por exemplo, já ouviram falar sobre o CVV? Quem sabe o que é CVV? O que é? Centro de Valorização à Vida. Né? É aquele númerozinho onde podemos ligar, né, para dialogar com aquela pessoa quando estamos vivenciando um momento de crise. Tá? E ali depois você pode ser redirecionado também para outros tipos de atendimento. Tá certo? Então, assim, são outras estratégias. Existem outras também sobre esse mesmo fenômeno e outros fenômenos também que acontecem na sociedade durante o percurso do ano. Tá? Mas vamos lá. Isso impacta totalmente a nossa qualidade de vida. Bem-estar individual, né, que é o estar bem consigo mesmo, conseguir estar em casa. É aquele momento que você não é narcísico, mas olha para o espelho e fala assim, casaria comigo. Né? Porque um monte de gente que eu pergunto, não, casaria não. Né? Você tem que casar com você mesmo. A primeira pessoa que você casa é com você. Depois você casa com outra pessoa. Né? Isso é um outro termo de Freud que diz o seguinte. Uma vez ele foi questionado sobre um levantamento que é o seguinte. Quando duas pessoas devem se relacionar? Né? E aí ele respondeu de uma forma bem tranquila. Quando essas pessoas sabem quem são. Quando elas entendem quem elas são, elas conseguem se relacionar com outra pessoa. Antes disso, elas perdem quem são e passam a ser a outra pessoa. Bem-estar individual, melhora na autoestima, redução de estigmas, aumento da produtividade. Opa, outro ponto.
O tempo inteiro você está fazendo alguma coisa e mesmo assim se sente improdutivo. A produção não é só no trabalho, é fora dele também na sua vida particular. Se a sua sensação é de não estar produzindo para si, tem alguma coisa aí que está fora do eixo que a gente precisa entender. Porque você já está fazendo coisa demais. Como assim você não está produzindo para si? Tá? Redução dos custos com saúde. Aqui eu falo de dinheiro, né? Quem previne gasta menos com saúde em todos os aspectos possíveis. Prevenção de transtornos. Cuidar da saúde mental previne o surgimento de diversos transtornos psicológicos e emocionais. Síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar? Né? A coisa que eu mais detesto é afastar alguém do mercado de trabalho por síndrome de burnout. Se a pessoa ela ganha 2x, quando ela é afastada, ela não ganha mais 2x. E um dos problemas do excesso de trabalho muitas vezes é para tentar compensar o lado financeiro, não é? Se eu dou licença para essa pessoa, o que ela vai fazer? Ter menos dinheiro. Se ela tem menos dinheiro, o que acontece com ela? Tem mais dificuldade de pagar as contas e comprar seus remédios e fazer a sua saúde acontecer. Olha o problema aí acontecendo de novo e muito mais grave. Aí eu dou afastamento para essa pessoa, né, por conta da síndrome que ela está vencendo no momento, e essa pessoa vai trabalhar, né, de uma forma autônoma. Eu falei assim, mas cara, eu te botei em casa para você descansar, para você voltar para o trabalho. Mas Rogério, não está dando. Preciso pagar minha conta, pagar meu psicólogo, você, meu remédio. Mas agora você virou moto Uber, meu filho, você está com ansiedade muito alta. Eu não ando contigo, né? Isso acontece muito e com muita frequência, porque é uma necessidade social. Até mesmo quando vamos fazer esse tipo de intervenção, a gente tem que parar e pensar no contexto psicossocial. Esse indivíduo, ele não é só o Rogério. Ele é o Rogério, tem uma religião, tem uma profissão, tem uma família, mora num determinado lugar, tem um conceito, um pensamento crítico. Então não é só afastá-lo do mercado de trabalho, é entender como que eu posso fazer isso, né, para atender a necessidade dele como um todo e não promover mais adoecimento. Desenvolvimento pessoal e coletivo. Se isso aqui dá certo, isso aqui funciona melhor ainda. Depois da quarentena tem um alto índice de pessoas não querendo conversar com outras pessoas. Eu não quero me relacionar com gente não, povo chato, né? Muita gente ficou assim, principalmente os mais novos, tá? Então quando você está trabalhando essa questão, se desenvolver o ato de se comunicar, principalmente numa comunicação não violenta, se você conhece esse termo, amplifica, tá? Que é uma coisa muito importante ter conexões. Ter conexões é fundamental. Conhecer alguém em um determinado lugar sempre é interessante, porque assim você conhece uma variedade de mundos, tá? Pensamento crítico também se desenvolve assim, com uma diversidade de conhecimentos. E aí, para ter isso, eu preciso ter pessoas diferentes no meu ciclo social, que pensam diferente de mim. Gente que pensa tudo igual, que está sempre no mesmo espaço, são pessoas que o pensamento crítico ele trava ali. Para ela ampliar o pensamento crítico, ela precisa o quê? Conhecer pessoas que pensam também diferentes dela, né? Todo mundo concordando o tempo inteiro com você é chato, né? O tempo inteiro ninguém discorda, o tempo inteiro ninguém te leva a lugar nenhum. Chato. É sempre importante quando você tem uma opinião que é diferente, mas também é construtiva. Eu preciso alinhar isso. E aí, curiosidades da psicologia. Bom, o cérebro é muito complexo. Tá? A psicologia ela é uma ciência. Tem partes do nosso cérebro que são afetadas, tá, com determinados tipos de adoecimentos ou vivências. Por exemplo, a ansiedade, ela também está afetando ali o cérebro, dependendo do nível dela. Tá? O processo depressivo também consegue se manifestar, ser observado pelo cérebro. Tá? Ele é responsável por regular uma infinidade de processos cognitivos, que é um processo do cérebro, questões emocionais e também comportamentais. É onde a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, fala, poxa, a gente precisa mudar seu aspecto religioso. E a gente não está falando de religião, está falando de estrutura religiosa, estrutura de pensar e de comportamento. Porque a gente fala assim, poxa, Rogério, eu estou muito ansioso, não sei o que eu faço, me ajuda, me cura. Né? Eu falei, cara, calma, respira. Né? O que você está fazendo da vida? Estou vivendo a mesma vida há 40 anos, então está errado. Ela que te gera ansiedade. O que eu faço então? Muda. Como? Não sei, vamos descobrir? Você quer descobrir? Quero. Mas vai durar quanto tempo isso, Rogério? Só tem um mês para poder resolver esse problema. Eu falei, meu filho, tem 40 anos, você está fazendo esse prejuízo? Você quer que eu resolva isso daí em quê? 4 horas? Né? Não dá certo. Preciso de um tempo maior. Então vamos embora. Eu gosto de paciente que topa. Né? Vamos embora,
vamos entrar nesse barco e vamos conquistar o que precisamos conquistar. Mas você sabe que alguma coisa vai ter que mudar, né? Sei. Você está preparado? Não. Então tá certo. É assim mesmo que tem que ser. Né? A gente não está preparado para aquilo que a gente não conhece. Mas o tempo inteiro queremos estar preparados para aquilo que a gente não conhece. Se você não conhece, não tem como se preparar. Tá? Influência do ambiente. Aí entra o aspecto ambiental que também nos afeta em diversos cenários. Tá? Os estudos em psicologia frequentemente enfatizam a relevância do ambiente social e cultural. A família. Lembra que eu falei lá no começo? Né? Tudo que eu falo, eu tomo posse da minha palestra. Lá no começo eu falei família. Família, ela é um ponto de apoio, não é? Mas ela também tem os seus aspectos tóxicos, né? O irmão é totalmente desvirtuado das ideias, né? Para eu não falar uma outra palavra. Mas aí chega a sua mãe e fala assim, mas ele é teu irmão, é teu sangue. Você tem que fazer. Fala assim, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não consigo mais lidar com ele. Né? Isso é um ponto que é nocivo a nós, tá? Que precisa ser compreendido de diversas formas diferentes. Mas aquilo ali a gente está falando de ambiente, de um espaço, de uma localidade. As cores de um espaço também podem nos afetar de diversas maneiras. Por exemplo, tem muita gente que não consegue dirigir num carro, mas pilota uma moto como ninguém. Aquele espaço ali não é compreensível para o psicológico dele. Tá? Tem muita gente que fez psicologia, entra dentro de uma sala para fazer o primeiro atendimento, entra em crise. Aquele espaço não atende à necessidade psicológica daquele indivíduo. Tá? Mas também tem coisas positivas. E às vezes a gente precisa também se curar de espaços. Tem espaços onde vivenciamos coisas muito ruins e precisamos nos curar dentro daquele espaço. E tem espaços também que vivenciamos coisas maravilhosas. Né? Não só espaços como também cheiros. Tá? Tem cheiro que você passa assim perto de um lugar, sente um cheirinho, você fala assim, eu lembrei de tal coisa. Né? E aquilo ali te traz uma memória maravilhosa e até aquece o coração. Mas também tem a parte negativa dessa situação. Você sente um cheiro e fala assim, não gostei, não dá certo. Né? Tem pessoal que se levanta até do restaurante e vai embora. Já senti esse cheiro em algum lugar. Né? Pega e vai embora. Tá? Então é sobre isso. Benefícios de uma terapia. Primeira coisa, em primeiro lugar, autoconhecimento, que fala sobre o seu desenvolvimento. Desenvolvimento de habilidades e altas habilidades também, dependendo do indivíduo. Gerenciamento do estresse, tá? É fundamental. Melhora do sono, melhora da comunicação e a resolução de conflitos. E aí, um aspecto fundamental é sinais de alerta. Acredito que vocês já tenham observado diversos sinais de alertas em vocês e nas pessoas. O autoconhecimento é próprio para isso. Você tem que saber olhar o seu corpo em diversos cenários diferentes, tá? Pode falar. De novo. Som. Voltou de novo. Né? Sinais de alerta. Bom, mudanças de comportamento. Isso é mudança brusca. Uma pessoa se comporta de um jeito sempre, claro que com variação, mas da noite para o dia ela altera o seu tipo de comportamento. Tá? Ou ela fica muito apática, ou ela fica muito reclusa, ou ela fica em silêncio, que é mucitação, ou ela fica em silêncio, não quer conversar com ninguém, né? Ou ela fica muito ignorante da noite para o dia. Uma mudança brusca de comportamento, do nada. Tá? Isso nós temos que nos atentar. Mudanças não acontecem por acaso. Se ela aconteceu é por algum motivo que muitas vezes a pessoa não sabe nem interpretar. Tá? Declínio no desempenho. Isso é em todos os contextos. Tá? A pessoa consegue gerenciar a vida dela como ninguém. Da noite para o dia, isso deixa de acontecer. Tá? E esse declínio acontece em diversos cenários. Quando falamos de sinais e alertas ou do adoecimento próprio em si, ele não vai afetar apenas um espaço da nossa vida, mas ele vai afetar todos os espaços da nossa vida. Trabalho, família, a nossa casa, a nossa finança, nossos estudos e por aí vai. E aí a gente tem declínio acadêmico ou profissional. Vou fazer uma pós, né? Preciso me aprimorar. Aí você paga a primeira mensalidade, lê a primeira página e depois só volta nela depois de 6 meses. Né? Isso acontece? Isso acontece. Você estava empenhado, mas aconteceu alguma coisa que te gerou uma fadiga mental, né? E ali teu cérebro já gerou um bloqueio para aquela situação. E aí você precisa entender como você vai fazer para poder furar esse bloqueio, tá? Justamente para poder aumentar e não declinar mais ainda no teu desempenho. Manifestações físicas, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, mas aí são várias, tá? E aí a pessoa tá bem, de repente ela sem bebeu café na empresa, né? De repente ela bebe um copinho de café e fala, voltou,
estou sentindo uma queimação, né? Que aí são outros problemas físicos que acabam se acontecendo. Dores na coluna, né? Na panturrilha, né? E por aí vai. São várias dores que se acometem no nosso corpo. Vai lá. E aí a gente entra dentro desse ponto para entrar em alguns sintomas. Entendendo a ansiedade. Quando a gente fala de Setembro Amarelo, nós temos que entender uma coisa. O transtorno que mais afeta os indivíduos e que faz alavancar esse fenômeno se chama depressão, tá? Mas aspectos da ansiedade também podem ocasionar esse fenômeno, tá? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ansiedade. Bom, a ansiedade, ela é boa ou ruim? O que vocês acham? Depende. Tem o normal e o patológico, né? Lembra que eu falei lá no começo? Nem tudo é 100% ruim e nem tudo é 100% bom. Tudo depende do equilíbrio, tá? A ansiedade, ela pertence à nossa vida, ela pertence ao nosso movimento de ser vida. Quem aqui deseja, sei lá, ganhar 60 mil por mês? Quem que está galgando esse processo para ganhar acima de 80, 90, 120 mil por mês? Quem que desejaria esse salário? Ou mais do que isso? Né? Quem faz a gente ter o ápice da conquista, ao desejar a conquista, um dos responsáveis é a ansiedade positiva. Tá? Muita gente apedreja a ansiedade por tudo aquilo que as pessoas veem, de fato, que sentem de ruim. Mas a ansiedade tem seu aspecto positivo também, certo? Ela é uma energia que nós precisamos movimentar e cuidar, para que ela não saia do seu desnível, tá? Então vamos lá. A ansiedade, ela é natural. Todos nós experimentamos em determinado momento a ansiedade, tá? Quem aqui já foi viajar ou marcou uma viagem e aí do dia para o outro, né, para você ir viajar, já desenvolve aquele aspecto ansioso? Ai, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, meu coração, não consigo dormir, vou arrumar tudo, ai, meu Deus, será que tá tudo arrumado? Checklist na casa. Quem aqui já passou por isso? Isso é ruim, gente? Não, isso é bom. Principalmente quando concretiza, né? Melhor ainda. Só que as pessoas estão olhando de uma forma tão negativa para a ansiedade que elas estão até com dificuldade de vivenciar esse momento positivo da ansiedade. Não, eu vou morrer. Não quero isso. Não, é ruim. Não, calma. A ansiedade também tem seu lado bom e essa é a parte boa dela, né? Ou, por exemplo, quem aqui já esteve de frente de uma pessoa e aí desenvolveu aquela paixão platônica, aquela paixão rápida, aquele interesse, né? E aí vai conversar com aquela pessoa e começa assim a dar um enjoo, a remexer o estômago, o coração acelera, a sudorese começa, né, a acontecer de diversas formas e a única coisa que você fala assim, não preciso falar nenhuma besteira. E a primeira coisa que sai da sua boca é o quê? Uma besteira, é um ato falho, né? O que acontece? É a ansiedade. E engraçado, são momentos que acontecem poucas vezes na nossa vida e que quando acontece a gente não quer viver, mas quando a gente não vive a gente sente saudade. Ai, quanto tempo que eu não sinto aquela borboleta no estômago, né? Pô, que diferença. Isso é para homem e é para mulher, é para todo mundo, porque todo mundo sente. Todo mundo tem sentimento, sensação e emoção. Bom, os sintomas eles podem variar de pessoa para pessoa. Isso é uma outra coisa que as pessoas acabam não se atentando, tá? Não, porque se eu tenho ansiedade e ele também, então estamos vivendo a mesma coisa. Não é verdade, tá? Se eu tenho e ela tem a dela, eu tenho a minha. Cada um pega seu cachorrinho de estimação e vai embora. Tá? Eu tenho alguns pacientes que são muito engraçados. Eles chegam para mim e falam assim, Rogério, eu só vim para desabafar mesmo porque eu quero continuar tendo meu problema. Como assim? É aquilo que você fala, Rogério, virou meu bichinho de estimação. Né? Não consigo mais viver sem. Né? Isso acontece muito frequentemente. Né? Rogério, eu vivi assim a minha vida inteira, já conheço. Se eu perder ela, eu vou ficar sem. Não sei ficar sem ela. Né? Isso acontece também com transtorno, tá, gente? Ainda mais com questões ansiosas. As causas podem ser diversas, incluem fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais também, tá? Existem várias formas eficazes de tratar a ansiedade, incluindo psicoterapias, medicações, mudança no estilo de vida é o principal delas, tá? Isso acontece muito. Por exemplo, quem aqui malha, vai para academia, cuida do corpo, faz uma atividade física, quem aqui não está sedentário? Quem aqui toparia de acordar às 4h30 da manhã para ir comigo para a academia? 2 pessoas, 3 pessoas. Agora, quem aqui acordaria às 4 horas da manhã para ir trabalhar? Rogério, eu tenho que.
Eu não quero acordar 4 horas da manhã para trabalhar, eu tenho que, né? Mas é esse pensamento que nós temos que desenvolver na vida. Eu não quero acordar cedo para ir para academia ou para cuidar da minha saúde, eu tenho que, né? Mas tem muita gente que consegue acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, mas não consegue acordar 6 horas da manhã para fazer uma caminhada, porque fala que eu preciso dormir mais um pouquinho, é qualidade de vida. Isso acontece de forma frequente. Então, nós temos disposição para trabalhar, mas a gente tem muita ausência de disposição para poder cuidar da saúde. É pensar nisso. Saúde não é opção, não é uma escolha, eu tenho que. Assim como eu tenho que trabalhar, eu também tenho que cuidar da minha saúde. É fácil alterar a rotina? Não. Por isso que a proposta mais difícil é alterar estilo de vida. E é uma das questões que mais influenciam positivamente para um desenvolvimento terapêutico, tá? Vai lá. Sinais e sintomas da ansiedade. Gente, eu não trouxe tudo, porque tudo daqui a pouco eu saio daqui e tem alguém, meu Deus, tô sentindo, entendeu? Tô só algumas coisas mais alarmantes, tá? Vamos lá. Preocupação excessiva. E aqui eu tô falando do excessivo mesmo, tá? Não é só aquela preocupação que acontece de forma frequente, mas é aquela que acontece toda hora, segundo minuto, de uma forma frequente e intensa. Irritabilidade. E é com tudo, né? Por exemplo, a folha caiu, mas que merda, que você tá caindo aqui agora? Né? Uma coisa simples da natureza que acontece. Não, por quê? Né? Por exemplo, você está com calor, você está com calor, aí sopra um vento. Ai, por que está ventando agora? Cheio de poeira. Você estava cheio de calor. Né? Então a irritabilidade está em alta. Tensão muscular. Né? Vamos lá. Quem aqui já se atrasou uma vez para algum compromisso? E aí? Não, vamos começar devagar, né? Vamos devagar, né? Aí o que acontece? Se atrasa. Aí você pega o transporte público, você pega o carro, enfim. Aí você tem que parar num determinado lugar para ir andando, né? Você fez esse trajeto de andar várias vezes. Mas agora você tá o quê? É normal? Você tá atrasado. E aí você desce, você vai andando. Só que você vai o quê? Vou andar um pouquinho mais rápido. Aí daqui a pouco a sola do pé começa a esquentar, parece que o pé não começa mais a não dobrar, a panturrilha começa a queimar e a alfinetar. Você fala assim, nossa, que dor é essa que eu tô sentindo na perna? Misericórdia, Senhor. Tenho que... Aí já vai pra academia, tenho que malhar, tô sedentário demais. Não sei o que tá acontecendo isso comigo, a perna trava, né? Aí você começa a andar igual o Pinóquio, né? Porque começa a travar o movimento de deambular satisfatoriamente, de andar satisfatoriamente. Isso é o quê? Ansiedade, tensão muscular. Opa, acontece. Né? Principalmente com gente atrasada, isso acontece direto, né? A panturrilha chega e fica grande, de tanto que esforça ali aquele músculo. Isso acontece e dói. E a dor é excruciante, não é legal. Fadiga, alteração de sono. E aí, a alteração de sono são variados, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de dormir, tem pessoas que ficam sonolentas durante o dia, tá? E tem pessoas que literalmente, tem gente que tem dificuldade, mas tem gente que não dorme, tá? Que o tempo inteiro fica acordado ou acorda frequentemente com a sensação de perigo iminente. Isso acontece, tá? E é variado. Sentimentos de agitação ou inquietude, pé balançando. Como é que eu faço isso, Rogério, para isso parar? Olha pro pé e fala assim, para, meu filho, para, pelo amor de Deus, para. Né? Porque muita gente fala assim, poxa, Rogério, mas toda vez que eu sacudo o pé eu me sinto mais calmo. Mentira, o coração acelera, você fica mais ansioso. Então como é que eu faço isso, Rogério? Param de balançar o pé, é assim? Não, não é tão fácil, tá? Mas aqui eu não vou dar uma colher de chá. Né? É um processo e eu preciso entender e aprender sobre esse processo para entender como que eu posso parar esse movimento involuntário, né? E aí são vários. Tem gente que toca teclado, né? Tem gente que toca violão e aí cada um faz o seu gesto aí para tentar se acalmar. Aí entra palpitação, sudorese, tremor, boca seca, náusea, diarreia. E aí a pessoa vai para emergência e fala assim, poxa, eu tô com virose, né? Tô com virose. Aí o médico passa uma dipirona. Só uma dipirona, doutor? Sim. Ah, um dia em casa só? Só. E aí no outro dia você tomou uma dipirona e acordou bem. Eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Ou então acho que está infartando. O que acontece? Tem uma coisa que eu acho que vocês conhecem que chama efeito placebo. Né? E muitas vezes quando você vai numa emergência, o que você recebe é efeito placebo. Tá? Porque o médico ele olha para você e ele não vê nada que justifique de fato tudo aquilo que está acontecendo com você. Nesse momento você não está confiando em você.
mas você confia naquela pessoa que está na sua frente, principalmente no seu médico. Então, o que ele te passa, você vai confiar que vai funcionar, mesmo sendo só uma dipirona. Você se sente melhor. Eu tive uma paciente que ela tinha uma sequência de tosse excessiva. Ela tem um pequeno tumor na tireoide. Só que esse tumor ele é tão pequeno que ele não a afeta e não afeta nenhum desenvolvimento da vida dela. Tá? Já fez o tratamento devido e no momento não dá para operar. Mas ele não a afeta. Mas ela tem uma sequência de tosse como se aquilo a afetasse. Então ela fala que ela está tossindo por conta do quê? Eu e a médica dela conversamos, tivemos um bom diálogo e foi passado para ela um xarope. Esse xarope, na promoção, custa R$ 4,99. E ela tomou esse xarope durante 6 meses. Ela tomar um copinho desse xarope e a tosse cessa imediatamente. Né? Depois de 6 meses a gente contou para ela. Não, mas o xarope que a senhora me passou funciona perfeitamente. Eu falei assim, pô, não funciona nada. Né? O que funciona é a confiança que você tem em mim. E agora o que você precisa desenvolver é a confiança em si mesma. Não, mas toda vez que eu tomo ele eu paro de tossir, é claro. É exatamente isso aí que nós precisamos trabalhar. Você precisa entender isso, que ela não aceitava esse movimento. Bom, nem tudo é ruim. Que aí a gente fala sobre o estresse. O estresse também tem seu ponto positivo. Nem tudo no estresse é ruim. O estresse é uma resposta natural do corpo. Se você está diante de uma situação complicada, você se estressa. Isso é normal e tem que acontecer. E ele pode nos ajudar a lidar com momentos de pressão. Por exemplo, numa família. Numa família eu tenho uma pessoa, alguém desmaiou aqui. Aqui na empresa, né? Alguém desmaiou. Eu tenho aquela pessoa que vai socorrer, eu tenho aquela pessoa que vai correr e eu tenho aquela pessoa que vai parar. Né? Tem a pessoa que vai ficar rindo, mas não é de felicidade, é de nervoso, desespero, tá, gente? Que a gente entra em desespero e começa a rir do nada. Mas eu tenho que entender que essa pessoa, que ela consegue se movimentar, ela consegue entender muitos aspectos do estresse dela. Porque o estresse ele traz uma competência de raciocínio lógico muito interessante. Tá? Ele traz um desenvolvimento de pensamento rápido muito interessante. Enquanto tem gente que em situações estressantes acaba paralisando. Isso é errado? Não. Só que eu preciso compreender e trabalhar meu corpo e meu psicológico para desenvolver mais esse aspecto. E aí, nesse ponto de tomada de decisão, tem um aspecto do estresse que é conhecido também como eustresse, que é a parte positiva do estresse. Tá? Quando tudo pode desandar? Problemas no trabalho, crise financeira, eu nem falo sobre isso, né? Porque agora a gente também tem que dar consulta financeira, porque tem gente que está estressado porque não sabe lidar com a finança. Problemas de relacionamentos, isso aí são variados, também podem amplificar o estresse, que podem levar a estresses prolongados, períodos prolongados de estresse. Aí a pessoa chega para você e fala assim, você está estressado? Não, tô bem. Tô muito bem. Né? E o olho tá, e aí quando não é o olho é a boca, aí o cantinho da boca, o que você tá rindo? Não, mas não tô rindo. Né? E a boca tá lá, movimentando sozinha, né? Isso é um aspecto de estresse prolongado, você está tendo espasmo muscular. Também é um período de estresse. Pode ser outras coisas? Claro que pode. Aqui eu estou focando no aspecto do estresse. É sempre tudo a ser analisado e apercebido, tá? Como identificar e lidar com esse estresse? É preciso aprender a identificar quando o estresse está afetando a saúde mental e buscar ajuda profissional, tá? Ou aplicar estratégias de autocuidado e lidar com os sintomas da sua vida. Né, que é o quê? E aí é fazer um exercício físico, uma atividade, alterar a alimentação, o estilo de vida e sempre buscar um apoio de um profissional competente para lidar com essa situação. E aqui são os sintomas do estresse. A lista é um pouquinho maior, né? Vamos lá, vou passar bem rápido sobre eles, tá? Bom, sintomas emocionais, físicos e cognitivos. Emocionais. Lembranças angustiantes recorrentes, né, trazem apêndices de estresse, sonhos angustiantes, sofrimento psicológico, humor negativo, evitação e fuga. Sabe aquela pessoa que está pessimista? Opa, ela está estressada demais. Comportamento irritadiço, surto de raiva, sentimentos de sobrecarga, mudanças de humor frequente. Físico, dores de cabeça constantes, problemas gastrointestinais, tensão muscular, fadiga crônica, distúrbios do sono, insônia, hipersonia ou hipervigilância, doenças relacionadas ao estresse, como hipertensão e doenças cardíacas. Gente, um pico de estresse mata muitas células cardíacas, um pico só. Quiçá, né, os que a gente vive diariamente, né? Enfim, sintomas cognitivos. Dificuldade em tomar decisões,
O estresse afeta a tomada de decisão. Problemas de memória, tá? Nós começamos a ter falhas de memória. Pensamento negativo e catastrófico, né? Tudo é catastrofizado demais. E dificuldade em aprender coisas novas. É aquela pessoa que cria resistência sobre esses aspectos. E aí a gente entra numa coisa que afeta muito o estresse. As formas de comunicação. Eu tenho que entrar dentro do aspecto da CNV, comunicação não violenta. Quem conhece? Bastante gente. Que é o ato de se comunicar de uma forma assertiva para que eu não me afete negativamente nem afete o outro de forma negativa. Nos afetar, nós vamos nos afetar de qualquer forma, tá? É fato. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas eu tenho que saber equilibrar essa forma de que eu vou me afetar e que eu afetarei o outro também. Essa comunicação, ela se baseia em 4 pilares, tá? Observação, sentimento, necessidade e solicitação. Observação, estar atento, tá? Observar os fatos sem julgamento ou interpretação, que é fazer com que o outro fale comigo, não fale com qualquer pessoa, que é o ato de não julgar o tempo inteiro ou expor o julgamento 100%. Primeiro eu tenho que olhar o outro, o meu entorno e tudo ao redor, tá? Sentimento. Expressar os sentimentos, os próprios sentimentos de forma clara e honesta, que é entender o como que aquilo te afeta, tá? E entender como aquilo também afeta o outro. E conseguir expor isso de uma forma clara e concisa e assertiva, sem que afete o outro de uma forma 100% negativa, ou seja, sem fechá-lo. Expor de uma forma que o outro possa se abrir para também se expor, tá? Necessidade. Aí entra um aspecto interessante. Muitas vezes a gente fala demais, não é? Mas esse falar demais é atendendo a nossa necessidade pessoal. Eu tenho que entender no diálogo qual é a necessidade do outro. E aí falar o que é necessário para atender a necessidade do outro, tá? Quem aqui tem filho? Que está na escola. E aí você pergunta em casa assim, e aí, como foi a escola? Ah, mãe, foi bem, normal. Atendeu a sua necessidade? Não, é sobre isso que eu estou falando. O que você gostaria de ouvir? Essa comunicação não está assertiva, mas ele está aprendendo ainda, então dá ok. Você está entendendo? Esse tipo de comunicação atendeu a necessidade de quem? Dele. Porque ele não está entendendo o tipo de questionamento. Se todo dia ele vai para o mesmo lugar e todo dia é igual, o que vai ter de diferente para te falar? E às vezes a gente até escuta, foi igual todo dia, ué. É o mesmo lugar? Né? Mas o que você quer ouvir do outro? Então você tem que perguntar ao outro. Você não quer ouvir só como foi bom ou ruim a escola. O que você quer ouvir? Então muitas vezes a gente tem que devolver a solicitação dentro daquilo que a gente quer ouvir. Se o outro está respondendo uma coisa que eu não quero ouvir, talvez eu esteja perguntando de uma forma que ele não esteja entendendo. Então eu tenho que recapitular essa forma, tá? Que aí entra sobre a minha necessidade e a forma de solicitação, que é o quê? Identificar o que eu quero e, além disso, fazer a solicitação de uma forma clara e específica, dentro daquilo que eu quero ouvir. Né? É claro que eu não vou ser direto 100% ao ponto de fechar o outro, mas deixar de uma forma amplificada, para que o outro consiga também se expor, tá? De uma forma sadia também, porque exposição em extremo também acaba prejudicando o outro precisa do seu espaço. Entender esse processo faz a gente perceber um ponto de empatia e autenticidade. Muitas vezes as pessoas reclamam pelas pessoas não serem autênticas, mas não são autênticas porque é difícil falar sobre a nossa própria realidade e necessidade. Tá? Então, desenvolver a comunicação não violenta abre espaço para desenvolvimento da empatia e também da autenticidade. E aí, vamos lá, para nós finalizarmos. Tem um aspecto positivo da Gestalt, ao qual eu fiz uma especialização, que é sobre o quê? Sobre as formas de se lidar com o nosso presente. Lembra aquilo que eu falei? Depende para onde estamos olhando? Então começa por aí, que é sobre o aspecto da gratidão, tá? Tem uma forma que nós usamos, uma estratégia terapêutica, que é a estratégia da gratidão, tá? E aí é o quê? Passar a agradecer mais pelas coisas, ser grato por todas as coisas, tá? Até principalmente pelas coisas que são mínimas, que a gente esquece muitas vezes de agradecer, mas quando elas não estão presentes, fazem uma falta imensa, tá? E aí vamos lá, o que isso movimenta? Fortalece a resiliência emocional. Então tá, ter o aspecto de desenvolvimento de ser grato, desenvolve a resiliência emocional. Beleza. Mas isso afeta em mais o quê?
estimula o otimismo. Eu consigo observar as coisas com otimismo amplificado. Então melhora a questão de que vai dar certo. Mesmo dando errado, dá certo, tá? Outra coisa que melhora, promove empatia. Porque se você agradece mais pelas coisas, tem o objetivo de olhar mais para aquilo que você é grato, você começa a desenvolver mais empatia pelo outro, tá? E até ajudá-lo com mais proximidade. Inclusive quando Jung fala, né? Ao olhar para o outro, olhe com os olhos do outro, tá? Independente de conhecer todas as ciências. Entenda que o outro ele é um indivíduo, um ser humano. Ele precisa ser olhado com seus próprios olhos. E aí entra a questão física. O movimento da gratidão ela influencia diretamente no nosso córtex pré-frontal e cingulado. Tá? O pré-frontal ele é responsável pelo processamento emocional e na nossa tomada de decisão. Então, o aspecto da gratidão influencia na tomada de decisão. Enquanto o cingulado possui um papel importante na regulação emocional, tá? Na nossa atenção, concentração, processamento de recompensa e controle de erros. Ou seja, isso também influencia naquele aspecto de salário caiu na conta, tô feliz, 1 hora depois tô triste, né? Isso também movimenta esse aspecto, tá? E a gente consegue trabalhar melhor esse contexto. Pode passar, por favor? E aí tem uma outra técnica, que é a técnica do figura e fundo. Alguém conhece? A técnica do figura e fundo da Gestalt, ela fala sobre um aspecto muito interessante, tá? Vou explicar isso aqui de uma maneira prática. Vamos lá. Todo mundo olha para mim. Todo mundo está me vendo de forma nítida? Não desvia o olhar. Vocês continuam enxergando a projeção? Só que ela está meio embaçada? Eu estou nítido, a projeção embaçada. Figura e fundo. Todo mundo olha para o telão. Não tira o olhar dele. Significa que vocês não estão me vendo? Quem está nítido agora? Mas eu ainda estou no campo de visão? Sim. Isso é figura e fundo. Figura é aquilo que é nítido na nossa visão. Fundo é aquilo que não está nítido na nossa visão. Existe um dia na nossa vida que seja repleto de coisas boas e não tenha nada ruim? E existe um dia na nossa vida que está repleto de coisas ruins e não tem nada de bom? Exatamente. Eu levo essa técnica aqui para esse espaço. Não tem um dia que não tenha uma coisa boa ou uma coisa ruim. Todos os dias são cheios de todas essas coisas. Então, depende de onde está o quê? O meu foco. Aí outra pergunta. Eu saí do lugar? O telão saiu do lugar? Então, o que saiu do lugar? O foco de vocês. Então, a pergunta mais importante é para onde vocês estão olhando todos os dias. Né? É essa questão do foco. Vai lá. O que vocês estão vendo aí? É muita coisa, né? Dá para ver 2 pessoas idosas? Dá para ver. Elas estão ali? Sim. Se você focar nela, você consegue vê-las. Tá? O cabelo branco aqui, a carequinha do senhor, né? O cabelo da senhora, o brinquinho dela aqui perfeito. Isso isenta as outras coisas de aparecerem na imagem? Claro que não, tá? Mas quem consegue observar, por exemplo, o mariachi ou o cara tocando violão? E aí, vamos focar nele? Aqui tem um cara tocando violão, uma mulher, né, com um jarro na cabeça, dá para ver uma garrafa aqui, né? Aqui atrás dá para ver uma outra mulher numa outra porta, num salão. Agora a segunda figura está mais nítida. Isso aqui é o nosso dia a dia. Tudo acontece ao mesmo tempo. Depende de onde está o nosso foco. Tá? Por isso é importante o aspecto da gratidão. E eu fecho agora com essa recordação sobre Setembro Amarelo. Sua vida importa. Tá? O Setembro Amarelo ele é fundamental. Ele não soluciona todas as questões, mas ele é um auxílio fundamental. Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Tá? O objetivo principal é quebrar os tabus, reduzir os estigmas e entender que a saúde mental é importante para todo mundo, independente de classe social. E não é só quando eu estou doente, é antes de eu estar no estado de adoecimento. Tá? É primordial para a prevenção. A prevenção ela salva vidas, certo? O dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A depressão ainda é a doença mais ligada aos aspectos do suicídio. E qualquer pessoa pode ter depressão.
e não existe um tipo só de depressão. Depressão não tem cara, depressão não tem cor, depressão não tem gênero, tá? Não tem estereótipo. Depressão não tem uma só. Pessoal, eu quero agradecer então, né, por esse momento juntos, agradecer a presença de todos vocês aqui, e salientar essa importância do cuidado da saúde mental, da prevenção da saúde mental, principalmente nesse mês, né, setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a temática do suicídio, tá? E, de antemão, agradeço por estar aqui com vocês e até a próxima.